E que bom que você chegou nessa página, que é a página dos nossos encontros do Desafio Meu Caminho de Luz. As datas dos encontros já estão aqui na tela, aqui na página em algum lugar. Coloca na sua agenda para você ser o primeiro a acessar nos dias e horários marcados. Agora chega uns 10 minutos antes, por favor, para garantir que você vai reservar e não vai ter problema, certo? E compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento poderoso que tem dia e hora para acabar. Então aproveita. Aqui você vai ter acesso a algo fora do comum. O segredo para fazer o universo te dar o que você deseja. Você vai entender o processo, a técnica mais transformadora e assertiva para mudar a sua vida, para conquistar suas metas e dar um fim a todo tipo de sofrimento e limpar negatividades da sua vida. Agora, antes de mais nada, é meu dever te avisar, tá? Você está prestes a conhecer a descoberta mais controversa e promissora da história do desenvolvimento pessoal. É uma tática revolucionária para que você conquiste suas metas e tenha seus pedidos atendidos. Eu encontrei fatos que mostram que esse procedimento tem sido abafado desde o Egito Antigo, na China, na Índia e mais recentemente no Ocidente. Então, o aviso é muito sério, é importante, porque agora mesmo, enquanto você acessa esse material, religiosos mais fanáticos e até representantes de setores específicos estão interessados em manter essa informação escondida fora do alcance de todos, fora do seu alcance. Por isso, eu realmente não me surpreenderia nem um pouco se esse conteúdo poderoso fosse tirado do ar por motivos de força maior, sabe? Desaparecesse na internet do nada. Então, tudo porque essa história verídica mexe num poder praticamente intocável, que poderia e, na minha opinião, ainda pode mudar a vida de muitos. Eu acredito que ele, inclusive, pode até mesmo transformar uma nação inteira como o Brasil, especialmente em períodos politicamente conturbados como o período que nós vivemos agora. E isso tudo porque esse conhecimento pode ajudar drasticamente a conquistar a vida que você realmente sonha e deseja. Nós vamos mostrar nos encontros alguns casos de sucesso, casos que você vai ver que vão te impressionar. E tudo isso vai estar lá nos 3 dias do Desafio Meu Caminho de Luz. E ele é indicado para quem não tem mais achado mais graça na vida e precisa voltar a sorrir espontaneamente. Esse desafio é indicado para quem tem tido ideias autodestrutivas, pensamentos suicidas e quer voltar a ter leveza e positivismo. Também para quem está com conflitos de relacionamento e precisa reencontrar harmonia ou encontrar harmonia que nunca existiu, né? Para quem também se sente perdido, precisa de um norte, precisa de uma luz sobre o que fazer para a sua vida. Vai ser indicado também para quem tem a prosperidade bloqueada e não sabe o que fazer para encerrar esse ciclo energético de escassez e substituir por abundância, por liberdade. É também para quem precisa ajudar um parente, um amigo ou mesmo um cônjuge em sofrimento emocional ou doente e quer saber o melhor jeito de agir, sabe, sem absorver a dor do outro, para ajudar do jeito certo. É para quem tem uma relação afetiva, mas quer melhorar, quer tornar ela mais afetiva, mais amorosa com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, porque quer realmente amolecer o coração de uma outra pessoa. Sabe aquela outra pessoa meio durona, extremamente racional? Também é para quem quer sair rapidamente do fundo do poço ou da depressão. Também para quem quer parar de acordar todos os dias como se estivesse no final do dia. Um professor meu dizia, parece que dormiu com o Tarzan, né? De tão cansado e exausto. Para também quem precisa de energia extra para encarar o dia e, assim, quer acordar energizado, sabe? Quer acordar com força todos os dias. Para quem quer aprender a ter os seus pedidos e metas pessoais atendidos de forma absolutamente rápida e simples. Esse é um dos maiores poderes desse desafio. Também para quem está com sérios problemas em lidar com a perda de alguém. Seja por falecimento, né, que acontece, ou por término de relacionamento, que pode gerar um grande sofrimento. Também para quem quer um sentido para a vida, quer ter a noção de viver todos os dias com a certeza de que encontrou sua missão, encontrou seu propósito nessa existência. Então, gente, por isso, mais uma vez eu alerto, eu não estou falando de nenhum gênio da lâmpada, sabe o gênio da lâmpada? Que você esfrega, ele sai e faz os teus desejos. Eu também não estou falando do famoso documentário da Rhonda Byrne, que estourou na mídia em 2006, que é o Segredo, né? O The Secret. Ele abordava aquela famosa lei da atração, que é real, funciona, mas fazia de uma forma muito superficial. Então, de maneira alguma, eu estou falando de nada superficial que precise de uma produção de cinema para ganhar um glamour exagerado e aí, no final das contas, decepciona um monte de gente, como aconteceu no filme, que era interessante, mas foi superficial, porque era muito falsa promessa. Eu me refiro a um conhecimento ancestral dos antigos iniciados, de grandes sábios do passado, que mudam a vida de qualquer pessoa
que tenham em mãos e que tenham esse conhecimento, que apliquem esse conhecimento. Eu esbarrei, no meu caso, por sorte ou por sincronicidade, né, com o processo básico dessa poderosa técnica milenar de ter os pedidos atendidos, e tudo começou em julho de 2000. Eu vivia num período péssimo, eu me sentia emocionalmente sufocado, eu me sentia frustrado, eu estava me sentindo impotente pela vida, sabe? O namoro havia acabado, o trabalho consumia até minha alma, e as brigas com os meus familiares eram rotina. Então a angústia, a depressão, tudo aquilo me consumia, tomava conta de mim. E aí meu corpo começou a gritar com dores e doenças constantes, a imunidade baixa. Só que eu insisti com aquele curioso ritual. Eu mal sabia os conceitos que eu estava usando, mas esses conceitos que eu mal conhecia eram os mesmos da poderosa técnica dos TEDs, dos antigos iniciados de outras civilizações de outrora, né, da humanidade. Então eu percebi, em mais alguns poucos dias, que algo incrível aconteceu. Menos de 60 dias após iniciar aquele simples ritual de 4 minutos por noite, a minha vida tinha tomado um rumo totalmente diferente. Uma nova oferta de emprego surgiu, eu aceitei. Uma nova cidade, uma nova vida, um novo estado, né? A transformação veio a galope, veio com uma avalanche mesmo, e tudo aconteceu muito rápido. O meu pedido foi atendido, mas eu tinha certeza que era resultado daquela prática que eu fazia, a prática antes de dormir. Exatamente 2 anos e 10 meses depois dessa situação, teve uma coisa legal que aconteceu comigo. Eu senti um chamado para viver a minha paixão como profissão. Eu fiz uma transição de carreira, eu mudei de carreira profissional, passando de químico industrial para terapeuta, escritor e palestrante. E aí eu dediquei a minha vida a me qualificar para ajudar pessoas que precisavam de transformações, tais como as que eu tinha no passado, entre outras como tratamento de doenças crônicas, relacionamentos em conflitos, prosperidade bloqueada, depressão, etc. E aí vai, né? O que eu fiz foi mergulhar fundo para compreender o que exatamente tinha acontecido, o que exatamente era tão poderoso no meu processo de transformação com aquele ritual. Eu queria entender tecnicamente o que eu tinha feito, sabe? Agora eu preciso entender a realidade dos fatos, para eu poder também levar para outras pessoas, para os meus clientes, para os meus consultantes e alunos. A pesquisa foi extensa, o trabalho foi árduo, os testes foram exaustivos e eu conheci pessoas, mestres, que iluminaram a minha mente. Eu tive acesso a informações que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. E eu entendi definitivamente, existe uma ciência, existe um conhecimento que chamamos de TEDs. E foi graças aos TEDs que eu consegui uma profunda transformação em pouco mais de 60 dias. E olha, é algo que muitos não conseguem em 5 anos, gente. Melhor que isso, quando eu comecei a entender esse conhecimento ancestral, poderosíssimo, eu percebi que eu podia não só ensinar aos meus alunos e clientes, mas também eu poderia continuar usando a minha vida para conquistar o que eu quisesse e ter os pedidos atingidos mais rapidamente. E é claro que você já deve estar curioso em saber o que é TED, né? E eu respondo, os TEDs são treinamentos espirituais durante o sono, ou, se você preferir, treinamentos da consciência durante o sono. Mas eu preciso te alertar que ao me aprofundar nesse conhecimento dos TEDs, logo de cara, eu já percebi alguns erros técnicos do meu procedimento empírico e que, embora eu tivesse logrado um incrível êxito com o meu ritual de 4 minutos lá atrás, eu tinha muito que aprender e muitas melhorias para fazer. Tinha um método completo, um conjunto de ferramentas de modificação de consciência e eu precisava fazer para que o processo de pedir e receber fosse realmente perfeito. Então eu entendi que era muito mais profundo e transformador do que eu podia imaginar. Eu continuei me dedicando, continuei testando, estudando e cheguei à compreensão de mais 2 outras ferramentas poderosas e essenciais para que essa ciência fosse acionada na sua plenitude. Então eu descobri que os TEDs eram, na verdade, uma tecnologia de acionamento da luz interna de cada pessoa. É o caminho da luz de cada um. E esse caminho tem 3 pilares que eu vou falar para você agora. O primeiro pilar é que eu já te falei e que nós chamamos de TEDs. O segundo é uma técnica de conexão e ativação da sua energia pessoal chamada de C4E ou conexão de 4 etapas. A sua energia pessoal pode ser chamada de consciência, de inconsciente, de força espiritual, de alma, de outros nomes. Sem essa ativação, seu potencial mental não é alimentado e o raio de ação dos seus desejos fica reduzido, e por isso que essa técnica é tão poderosa. E o terceiro pilar da técnica, do seu caminho de luz interna, é chamado de NEC, ou núcleo energético de consciência. E olha só, os 3 elementos eles se apoiam e criam um sistema mais completo, mais profundo e revolucionário que qualquer pessoa pode acessar
para ter a sua vida mudada e ter seus sonhos realizados. E no final desse vídeo, você vai ver várias histórias que eu documentei e filmei que provam por A mais B que essa técnica de treinamentos espirituais durante o sono é realmente poderosa. Ela transforma vidas e faz com que você conquiste os seus desejos. É só você aguardar até o final do vídeo e ver cada um desses casos. Provas reais. E graças a esse acontecimento improvável e acidental na minha história lá em junho de 2000, agora você vai poder ter acesso a um método extraordinário e poderoso que nós vamos te revelar nos 3 encontros do desafio Meu Caminho de Luz. Então eu espero você, não perde, porque esses encontros serão um ponto de virada para uma vida impressionante. O que eu vou te ensinar vai te dar autonomia para você mesmo, sem depender de ninguém, sabe? Sem depender de ninguém, fazer o universo te dar o que você deseja. Para finalizar, eu quero dar alguns recados importantes, certo? 1. Lembre-se, o link é exatamente esse aqui. Sai esse meu vídeo com esse recado que está aqui, gravado, obviamente, é um vídeo gravado, e entra o encontro, tá? O encontro online. Então é aqui mesmo. 2. Não perde os encontros, que provavelmente não haverá reprise. Você não poderá acessar os encontros anteriores, isso é fato. Se perdeu, perdeu, tá certo? Perdeu mesmo, não tem jeito. 3. Compartilhe o link acima. Compartilha para mais pessoas. E 4. Me deixa uma resposta no chat de comentários abaixo. Eu quero te fazer uma única pergunta. Qual é aquela uma coisa, só uma coisa que você mais quer nesse momento na sua vida? Aquela que mais te importa, sabe? Que mais você se importa e que mais você deseja. Responde aqui embaixo. Posso contar contigo? Então nos vemos nos 3 encontros do desafio Meu Caminho de Luz. Atento às datas, tá tudo aqui na página. Valeu! Quando eu chegava em casa, eu vinha sempre muito preocupado. É aquela preocupação que eu sempre vivi dentro da empresa, né? A pressão, a rádio peão que vive hoje dentro das empresas, que é aqueles boatos que de repente faz mais você se jogar para baixo, as ameaças internas que existem, né? Tipo, ó, você não está produzindo, ou você produz, mas não é o suficiente, você é o próximo da lista. E a gente começou em 2016 com uma crise muito forte. E eu tomando conta sozinho do Brasil inteiro para gerenciar todo mundo. Então isso para mim era muito preocupante. Eu estava muito preocupada, então eu sentei e falei para ele, olha, hoje o Bruno me passou uma lição que eu achei sensacional, fantástico, simples, mas a gente muitas vezes sozinho não consegue perceber. E ele entendeu isso, maior e mais rápido do que eu. Eu fiquei assim, poxa, mas mundo paralelo, né? Isso é coisa meio de louco, né? Uma coisa meio estranha, né? Quando eu falei assim, agora eu vou fazer, eu esqueci o problema, deixei todas as dores de cabeça, aquele problema que todo mundo reclama, e botei o pessoal para executar. E o mais incrível aconteceu, porque 2016, tido como um ano de crise econômica e política, o meu marido conseguiu resultados que nunca foram alcançados nessa multinacional francesa no Brasil. Ele alcançou em vendas o primeiro lugar do mundo. A parte que ele gerenciou teve um crescimento que nunca aconteceu na história. Muito obrigada por todos os ensinamentos, pela alegria, eles estão sempre alegres. Muito obrigado pela verdade, realmente. A luz é para todos, ela não é para poucos. Então o meu peito transborda de gratidão. Então se a luz da serra está batendo na sua porta, é porque em algum momento você é merecedor disso. Então não perca aquilo que o universo está te trazendo. Se bater na porta, abre e faça. Ter atitude, você realmente ir buscar, você ir procurar, se você quiser, as coisas aparecem assim na sua frente. O problema que eu enfrentava é que eu tinha uma dependência emocional muito forte. Então eu tinha uma dependência de outras pessoas, então minha felicidade eu sempre buscava fora de mim. E nisso eu entrei numa depressão muito profunda. E eu fiquei 9 meses com tratamento psiquiátrico. E eu sempre procurava preencher isso com coisas externas a mim. Então era um sofrimento muito grande. E chegou um momento que eu cheguei a pensar em desistir de viver. Eu não tinha vontade de viver, não tinha gosto pelas coisas. Nada me alegrava. Teve um chamado do Bruno para o chamado da luz.
Só quando eu ouvi o título foi uma coisa assim que me deu uma emoção forte no coração, assim, que era como eu disse, meu Deus, de repente é uma saída. De repente aqui eu encontro uma saída para mim, né? E eu me emociono de falar porque o Chamado da Luz é uma coisa que eu tenho muito carinho. Porque quando eu entrei no treinamento e vi aquele monte de bônus que tem e eu comecei a fazer o treinamento, e aquilo foi me dando um bem-estar, foi me dando uma tranquilidade, assim como se minha energia começasse a ser limpa. Eu sentia assim como se alguma coisa tivesse, e comecei a ter ânimo. De um momento para outro eu vi que eu não estava mais dependente emocional. Eu costumo dizer que o Chamado da Luz foi um portal. Ele abriu e me tirou de uma situação de que eu estava mesmo assim no fundo do poço e fui levada para a luz. O carinho que eu recebo de vocês cada vez que eu ligo ou que eu passo um e-mail é muito grande. Então eu fui muito acolhida. Era como se eu estivesse falando assim, com pessoas que eram da família. Era alguém que, assim, que não falava com uma pessoa que tinha comprado um curso. Era alguém com quem ele se importava. Antes do Chamado da Luz, eu era uma pessoa que eu estava perdida. Sozinha, com um vazio imenso no meu coração, que eu não sabia como preencher. Eu estava tão perdida que cheguei a pensar em desistir da minha vida. E hoje, depois do Chamado da Luz, a coisa que eu mais quero é viver, a coisa que eu mais quero é acordar de manhã e ter esse dia pela frente e saber tudo que eu possa ainda fazer, o quanto eu ainda tenho que aprender, o quanto eu ainda tenho que estudar e o quanto eu posso ser útil. Porque ali eu encontro ferramentas que realmente me dão suporte de crescimento espiritual. Até a idade de mais ou menos 17 anos, eu entendo que eu era uma pessoa bastante feliz. Eu não podia frequentar um clube, porque eu não tinha condições financeiras, mas eu ingressei como sócia atleta pela ginástica, que na época era ginástica olímpica, ginástica artística. A partir do momento que eu deixei a ginástica, que eu noivei, que eu casei, começou a ficar assim uma situação muito diferente na minha vida. Me parece que eu saí da minha missão. Desde aquela época eu me sentia deprimida. Eu era uma pessoa assim que buscava alguma coisa e eu não sabia o que eu queria. Vim para Florianópolis e deixei em Porto Alegre a minha vida. Eu deixei as minhas amigas, eu deixei os meus irmãos, os meus sobrinhos, a minha história, eu deixei o meu nome lá. A gente pensa que vai trocar de lugar e que as coisas vão modificar. E como é certo essa frase que diz, né? Que o nosso mundo está dentro de nós. Eu estava tão mal, que é claro que meu relacionamento com meu marido ficou difícil, porque eu não me aguentava, como é que as pessoas iam me aguentar? Nessas de receber e-mails, né? A minha sobrinha mandou os vídeos do Bruno, eu disse assim, gente, era parecido comigo. Eu me identifiquei com aquilo ali. Esse diferencial de não ser assim, não ter esse cunho religioso. Eu comecei a ver os vídeos do lançamento do curso. Aí, quando chegou na hora de pagar o curso, eu já estava tão entusiasmada com aquilo que eu pensei assim, ó, se eu não tiver isso para fazer amanhã, eu vou de novo acordar amanhã de manhã sem ter o que fazer. Eu preciso disso. Aí eu comecei a fazer o curso e eu comecei a me identificar com essa parte da espiritualidade. Eu fui encontrando a minha missão, meu propósito. Para mim, o Chamado da Luz foi a minha redenção, porque encontrar a missão da gente é algo maravilhoso. Para isso que a gente nasceu nesse planeta, né? Nesse momento, estou cumprindo aquilo que eu vim fazer. Não importa, né, o tempo que eu demorei, mas eu encontrei.
Hoje eu tenho certeza, né, que a minha essência apareceu. Ela não está mais aqui, lá, escondida. Eu estive com depressão durante mais ou menos uns 13 a 14 anos. Meu marido era alcoolista. Ele fez uma tomografia, liguei para o médico e aí ele me disse, olha, Ivanilda, ele veio a ter um câncer de pulmão. É muito grave, ele é avassalador, né? Não adianta fazer cirurgia, não vai resolver. Meu mundo caiu. Eu cuidei dele todo esse tempo no hospital, que ele ficou fazendo quimioterapia, e ele sempre me disse, mas que linda, tu tá muito moça ainda, né? E aí eu disse, não, tô ficando velha, amanhã eu vou estar de aniversário e tal, né? E aí ele pegou o buquê de rosas e me deu. E... desculpa, mas é muito forte, assim. E aí ele disse, esse aqui é pro teu aniversário, tu tá de aniversário amanhã. E eu sabia que era o último. Ele disse, olha, eu quero aproveitar que estão todos aqui reunidos, a minha família, a nega, as minhas filhas, e agradecer para ela os 2 presentes que ela me deu, as 2 filhas, a Nayane e a Thalita, e agradecer pela pessoa que ela sempre foi, sempre cuidou muito bem das minhas filhas e sempre cuidou muito bem de mim. E aí ele, por umas 22, ele começou a disfuncionar. E aí eu disse, doutor, ele não vai passar dessa noite. E amanhã eu tô de aniversário. Aí ele disse, pois é, são coisas que a gente não pode medir. Eu caí no fundo do poço. Eu estava sozinha, eu com as gurias. Eu tinha perdido o meu companheiro, meu parceiro. Eu ficava chorando, eu fiquei 1 mês dentro do quarto e não tinha a menor vontade de viver. Eu não limpava a casa, não fazia comida para as gurias, nem banho eu tinha vontade de tomar e muitas vezes não tomava, não conseguia, né? Com as ideias suicidas cada vez mais aguçadas, cada vez mais fortes dentro de mim, né? Nessa época, minha filha mais moça tentou suicídio. E nesse período que eu estava em casa, acamada, olhando na internet, no Facebook, né, apareceu um chamado da luz. E aí eu pensei, olha, é um chamado, isso é pra mim, né? O que eu tô esperando? Eu preciso disso. Depois desse acidente, o que eu tô esperando mais pra minha vida? E assim, o chamado da luz, na verdade ele me deu vida, né? Porque até então eu não tinha. Em menos de 2 meses eu estava sem medicação e foi me fortalecendo. Diversas outras técnicas que o Bruno ensina, que te dá sustentação e força, assim, para que eu possa direcionar a minha vida para viver bem, para viver em paz comigo mesmo, né? Uma das minhas dificuldades era não conseguir sorrir. Hoje, assim, estou sorrindo por qualquer coisa. Não existe moeda que pague. Eu me sinto uma vitoriosa, porque eu consegui vencer todas essas barreiras, todas essas batalhas que a vida me apresentou. Ai, que bom se a gente pudesse pegar as pessoas e dizer, faz porque tu vai ter retorno, vale a pena e é maravilhoso e a gente tem que ir em busca, né, do seu próprio eu, do seu eu interior, né. Graças ao chamado da luz eu encontrei o meu. Meu marido era uma pessoa assim, mais seca, né, não que ele não fosse afetivo, mas principalmente na relação com a minha filha, assim. Eu sentia que ela queria muito dele, assim, e ele dava na medida que ele podia, né? Ele não era tão afetivo, assim, ele era mais fechado, assim, na dele. Tinha uma questão, assim, que nós mulheres, a gente dá bastante valor, são os mimos. Eu ficava bem chateada, né? Tipo, aniversário, Dia das Mães, Natal. Era sempre aquele vazio, assim, ficava esperando e nada. Eu sentia muita falta de viajar, de passear e tal, principalmente com a nossa filha. E a gente acha, não, só os outros conseguem. E tinha muito essa fala aqui em casa, como é que pode? Como é que o fulano consegue ir, ganha 3 vezes menos que a gente e o cara consegue ir viajar no feriado pra praia? E a gente nunca tinha dinheiro pra nada, pra nada. Eu
eu tinha muita dificuldade de lidar com computador, essas coisas. Então eu tinha medo de internet, assim, comprar coisas pela internet, jamais pensava por número de cartão de crédito, eu tinha muito medo disso. E ele começou a divulgar o Chamado da Luz. E vi que era seguro e que já tinha uma história, né? O Luz da Serra e tal. É confiável, é confiável. Aí eu falei, puxa vida, eu vou arriscar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fui começando a abrir os vídeos que foram soltos pouco a pouco, né? Aí comecei a conduzir todo dia. Começou a surtir efeito, assim. O meu marido quis fazer um agradecimento um dia, eu falei, uau! E ele começou a se abrir para a espiritualidade. A gente começou a dar amor, carinho pra ele, assim. Vamos dar tanto amorzinho pro papai, tanto amorzinho, que ele vai transbordar. E nesse transbordar, ele vai conseguir devolver aquilo que ele está recebendo. Que ninguém dá o que não tem. Nossa, ele agora faz muitas brincadeiras e tal. Ele joga jogos com a gente. Porque antes era uma coisa, isso aqui não tá bom, então vamos dar bronca. Foi apaixonante. Porque a gente se ama muito, sabe? E a gente já passou muita coisa juntos. Precisa ter muita coragem. E o Chamado da Luz me trouxe essa coragem e as coisas começaram a aparecer e acontecer. Eu sempre falei até pro Bruno e pra Patrícia, assim, quando eles começam esse trabalho, eles não têm ideia da proporção que isso toma. Tem gente que faz o Chamado da Luz indiretamente, nem sabe o que está fazendo. De tanto a gente fazer propaganda, ensina a oração conectada, ensina uma coisinha, vê que a pessoa às vezes tem algum preconceito porque acha que é alguma religião, alguma coisa assim, não é nada disso, é simplesmente uma metodologia que serve para qualquer pessoa. Chamado da Luz, muito obrigada por vocês existirem em minha vida e nossa família ter a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor por causa de vocês, né? Vocês percebam que vocês mudam a vida de muitas pessoas. Muito obrigada. Então, o que eu aprendi com o Chamado da Luz? A viver e não sobreviver. Eu sempre tive uma mediunidade muito aguçada, eu sempre vi, sentia, ouvia, eu tinha um contato muito grande com a espiritualidade. Eu estava procurando uma rota na minha vida, digamos assim. Eu conhecia várias coisas a nível espiritual, eu já tinha minha vida profissional definida, minha vida pessoal, só que eu não tinha encontrado minha missão de vida, realmente. E em 2011 eu descobri que eu estava com um problema no esôfago, que era de origem desconhecida porque eu nunca havia bebido, nunca havia fumado, segui uma vida super regrada e não tinha porquê ter originado. Só que o diagnóstico estava ali e eu tinha que agir. O médico propôs um tratamento e em 2 anos eu piorei assim drasticamente. Eram 4 níveis, eu cheguei ao nível 3, estava próximo do 4º. E a saída seria a cirurgia. Eu pensei, não, tem que ter uma saída. Eu comecei a orar e em janeiro de 2014 eu assisti o vídeo Chamado da Luz. Eu me interessei bastante porque tinha vários depoimentos. E eram depoimentos próximos porque era a nossa realidade, pessoas comuns como nós, e o quanto o Chamado da Luz havia transformado a vida delas. E eu pensei, nossa, esse curso é para mim. É o que eu estou precisando realmente para esclarecer as minhas dúvidas e também porque eu estava enfrentando um problema de saúde e eu queria saber o que eu poderia fazer para ter mais garra, digamos assim, para enfrentar o diagnóstico que tinha sido dado e como eu poderia transpor aquele obstáculo. O acesso é muito simples, eu recebi a URL, eu recebi usuário e a senha por e-mail e eu achei a plataforma muito simples de ser utilizada. Ali bem explicado as aulas, os vídeos, os áudios, então bem estruturado, de fácil localização. E a minha mãe, através de uma amiga dela, recebeu a indicação de um outro médico, que eu fui e ele disse, não, mas esse diagnóstico está errado, não pode ser assim,
E ele disse, não, tem um tratamento na Alemanha que a gente pode fazer e em 6 meses tu vai estar curado. Eu disse, vamos lá? Eu fiz o tratamento e realmente em 6 meses não tinha mais nada. Apesar de ter sido educado em uma família espírita, meu avô sempre dizia, minha filha, se aproxima de tudo que tu puderes e retira para ti o que tu achares bom. Só que eu procurava algo além da casa espírita que me tocasse realmente. Antes de Chamada à Luz, eu acho que a minha vida ela era muito vazia, digamos assim. Apesar de já ter uma rota espiritual definida, apesar de ter um lado profissional já definido, um lado pessoal bem resolvido, eu acredito que eu não tinha aquela luz dentro de mim para dizer realmente o que eu queria da vida. Em 1 mês aproximadamente eu esclareci as dúvidas que eu tinha desde pequeno e nunca ninguém me esclareceu. Então esse foi o ponto mais marcante para mim. Hoje minha conexão espiritual ela está muito alinhada. Eu acredito que seja o que eu sempre esperei, desde pequeno. Obviamente tu vai orar, tu vai confiar e tu vai conseguir alcançar. E isso eu aprendi muito com o Chamada à Luz e estou tendo várias conquistas que me deixam muito feliz, com certeza. Eu passei muito tempo da minha vida sentindo um vazio. Só que eu vivia normal, assim, eu era uma pessoa alegre, feliz, contente. Com o passar do tempo, isso foi ficando mais forte, esse vazio. Eu procurei ajuda, procurei terapia, procurei remédios. Por algum tempo eu fiquei bem, só que não estava resolvendo. Entrei numa depressão e com o passar do tempo ela foi intensificando. Estava trabalhando numa empresa durante 27 anos, eu fui demitida. Essa depressão piorou, fiquei bem perdida. Eu já estava passando por momentos difíceis na vida. Quase me separando do meu marido, problemas com os filhos. Achei que se eu desse cabo da vida, eu ia deixar eles tranquilos, porque eu achava assim que eu estava afetando a vida de todo mundo, que eu não estava sendo legal. Tomei remédios fortíssimos, uma cartela inteira. Eu saía com o carro dirigindo, feito uma louca, né? Passava sinal fechado, atravessava a rua e não olhava. Eu sentia que eu queria acabar com o problema. Eu achava que eu não queria mais viver daquele jeito. Eu ficava pensando, putz, por que eu estou viva se eu não estou servindo para nada? É muito triste você passar por tudo isso, você querer melhorar e ver que você não consegue. E daí quando eu vi o vídeo do Bruno, é como se fosse uma luz, sabe? E cada vez que eu paro e penso, me dá vontade de chorar. Porque eu pedi tanto a Deus, sabe? Eu não quero fazer mal mais para ninguém. Porque eu amava a minha família, eu achava que eu estava acabando com todo mundo. Comecei a ver os vídeos, a minha vida começou a se transformar. E quando eu comecei a fazer as práticas, a mudança foi assim muito rápida. As coisas que foram acontecendo na minha vida foi assim num prazo muito pequeno, em vista do que eu tinha passado. Eu estava no fundo do poço e de repente foi uma mão muito forte que me puxou. A Margarete hoje é uma Margarete de paz, de tranquilidade, de otimismo, de amor à vida. A minha vida só melhorou em tudo. Não só financeiramente, como relacionamento com os meus filhos. Que hoje, meu pai e minha mãe, eles me enxergam de outro jeito. E isso é muito bom, o pai ou a mãe dizer que tem orgulho da gente. O chamado da luz para mim é a minha salvação. Eu me sinto abençoada por ter encontrado esse caminho. Eu renasci. Eu confio muito no chamado da luz, nos passos que eu estou seguindo para evoluir. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Absoluta. Na hora que você coloca junto uma intenção muito forte e uma disciplina com uma técnica que dá certo, esse milagre é possível, ele acontece. Moro aqui com a minha mulher, com meu filho e com a minha enteada, que tem 13 anos. Trabalhei como engenheiro elétrico durante 2, 3 anos, progredi bem na função, só que alguma coisa me pedia mudança. Mas ao mesmo tempo em que eu evoluía na parte técnica, na parte do conhecimento do lado espiritual, o meu lado profissional, a vida, ela puxava muito mais. Quando minha esposa ficou grávida e eu estava numa fase muito crítica no trabalho, ela tinha as necessidades como esposa, como mãe, eu tinha que trabalhar para ter o dinheiro, para sustentar a casa, a família e ao mesmo tempo escolher como que vamos fazer o quarto do nenê, o que a gente vai comprar, maternidade, qual que vai ser. Foi mais ou menos no 8º mês de gestação
que eu procurando na internet, né, à noite, eu acabei encontrando o site da Luz da Serra, os blogs. Na hora que eu comecei a ouvir, né, o Bruno falando do curso do Chamado da Luz, né, a identificação foi imediata e eu falei, pô, mas como será que é um modelo, né, do curso? E foi uma surpresa, porque assim, foi muito melhor do que eu esperava. É como se você estivesse numa sala de aula, só que com a vantagem de você estar em qualquer lugar, a sua sala de aula está ali disponível. Então eu acabei pedindo demissão do emprego, aí comecei o projeto que eu acreditava, que era aquilo que me movia. Hoje eu consigo acompanhar cada passo que meu filho dá, assim, conseguir ver ele começar a andar, ou antes ainda, sentar, engatinhar, começar a balbuciar as primeiras palavras, eu estava presente. Se eu fosse resumir uma palavra, minha conexão espiritual hoje ela é em função da gratidão. A gratidão por você poder ter o problema, enfrentar, resolver. Você fica muito mais focado em evoluir e não ficar lamentando por que está acontecendo isso na sua vida. Então essa mudança de consciência, né, de deixar de ser vítima para passar a ser o ator do que você quer fazer, do que você quer resolver, eu acho que é a principal mudança na conexão espiritual que você tem com o treinamento. Hoje eu me sinto uma pessoa iluminada, abençoada, em tudo que eu faço. Eu tive uma adolescência bem difícil, eu era muito doente. As minhas doenças, na verdade, tinham um fundo emocional. Eu nunca tive uma doença pontual que eu pudesse tratar com remédio. Então eu sempre me sentia muito fraca. E todos os lugares que eu tentei buscar uma cura e uma opinião, em vários eles me diziam, olha, tu tem mediunidade, tu tem que desenvolver. E teve um dia que eu estava, não lembro exatamente, mas eu estava navegando na internet e aí eu vi o evento que ia ter e eu resolvi assistir. E aí nesse evento eu pude perceber que poderia ser uma forma de eu me fortalecer, de eu me proteger, de eu aprender. Eu sempre me interessei muito por aprender sobre isso, sobre como me sentir melhor ou como buscar uma proteção. E aí quando eu vi o Bruno no webinário falando a proposta do Chamado da Luz, eu disse, nossa, é para mim. E tanto que eu não esperei o dia seguinte, eu comprei o curso no dia. E aí eu lembro que nesse período a gente viajou e o meu marido usa o cabelo bem ralinho e eu já tinha notado uma pinta na cabeça dele. E aí uma amiga na praia falou assim, olha essa pinta, né? Daí ela fez assim pra mim, vai olhar, vai ver, vai investigar. E ele fez todos os exames, né? E o resultado veio e ele tinha um melanoma e que era grave, assim, que ele tinha que tratar. O Chamado da Luz me preparou para eu não ter dúvida de que a gente ia conseguir, e a gente conseguiu. E quando a gente foi dar andamento, os resultados começaram a vir, a gente percebeu que tudo que a gente fazia do lado emocional estava dando um resultado maravilhoso, porque o médico até comentou com ele, nossa, como tu teve sorte quando veio o resultado de que o câncer não tinha se espalhado. E a gente conseguiu passar por isso da melhor maneira possível. Eu comecei a perceber que tinham outras coisas que eu precisava tratar. Eu não conseguia demonstrar meu carinho pelo meu pai, pela minha mãe. E tudo isso foi difícil, mas hoje eu estou muito, muito, muito feliz. Hoje eu consigo falar para eles, pai, mãe, eu te amo. Hoje a minha conexão espiritual é muito forte. Eu me sinto uma pessoa iluminada, abençoada. Em tudo que eu faço. Nesses caderninhos aqui tem muita coisa que
Eu nem lembrava que eu tinha conseguido e que eu pedi e que chegou. E nesses caderninhos aqui estão a prova de que o chamado da luz está sendo maravilhoso na minha vida.